Você já viveu situações onde você se sentiu patinando no mesmo lugar? Ou situações de ciclos viciosos? Já viveu alguma coisa parecida? Onde você se sente empacada na mesma situação, sem conseguir sair dali facilmente? Me conte. Eu estou fazendo essa live, né? Porque eu ia fazer um vídeo falando desse assunto. Mas como aqui no Instagram o tempo do vídeo, quando a gente compartilha, é 15 minutos, e eu, às vezes, me passo nesse tempo, então eu resolvi fazer em formato de live, que assim, independente do tempo, fica aqui para você acompanhar depois, tá? E olha só, o que é esse assunto que eu quero compartilhar contigo aqui? Uma amiga minha, querida, me mandou uma mensagem falando de uma situação que ela está vivendo, né? Aí eu pedi para ela me falar especificamente com as palavras dela como que ela se sente nessa situação. E em vez de responder para ela uma mensagem, compartilhando algum ponto de vista, dando alguma dica, alguma sugestão, alguma coisa que ela pudesse refletir, eu resolvi compartilhar aqui, porque pode servir para você também em algum momento, né? Então, vou te contar exatamente como ela me colocou, como que ela se sente no momento, tá? Então, o que ela me relatou é o seguinte: sinto que estou patinando, não saio do mesmo lugar. Sensação de impotência. Me sinto ilhada, não sabe que caminho tomar. Um cansaço físico e mental. Como sem expectativa, sem perspectiva. O que está faltando para eu levar adiante o que eu sonhei? São as questões que ela me colocou, que é a forma como ela se sente hoje na situação que ela está vivendo. Então, o que eu anotei alguns pontos para eu lembrar, né, para não deixar nada de fora do que eu considero importante para compartilhar aqui contigo. E eu quero também te contar que esse é um lugar que eu conheço muito bem, que eu já estive muito nesse lugar de fazer e as coisas não acontecerem. Então, oi, boa noite, bem-vinda. Obrigada, querida. Então, o que acontece? São coisas que fazem parte, né, da minha trajetória, do meu caminho, coisas que eu trabalhei muito em mim e que ainda trabalho, né, em alguns momentos, em algumas situações. Então, né, tudo isso faz parte das minhas vivências, do que eu trabalhei em mim, e são assuntos que eu estudo também, né? Então, eu quero te dizer isso, que eu não vou compartilhar aqui contigo uma teoria. Vou te compartilhar aqui contigo o que eu estudo, teoria, com a minha experiência, com o que eu vivenciei e vivencio até hoje, tá? E também assim, ó, o que eu compartilho é o meu ponto de vista, que você aí, que é outro universo, né? Cada pessoa é um universo, vai ouvir, alguma coisa pode fazer sentido, alguma coisa você pode aproveitar para algo que já aconteceu, que está acontecendo ou que irá acontecer, para refletir e ver o que você escolhe fazer a partir daquilo, tá? Não é uma verdade absoluta que eu estou te impondo, claro, de jeito nenhum. A minha intenção é compartilhar apenas para que sirva de reflexão, tá? Então, dito isso, eu anotei aqui os pontos para não deixar nada de fora. Eu vou começar a falar a respeito de algo que eu falo sempre aqui nos meus vídeos, que é sobre a aceitação. Então, imagina só, você está ali naquele momento, como a minha amiga disse, ali, ilhada, né, patinando no mesmo lugar, não consegue sair dali. Então, dá uma olhadinha assim para a tua vida, como se fosse um filme, sabe? Um filme de cinema, né? Desde que você se lembra da tua infância até os dias de hoje. Olha para essa história que é a tua vida até esse instante. E como seria você aceitar essa história? Aceitar. Porque tudo que aconteceu deste segundo para trás, a gente não tem como mudar, não é? A gente pode mudar daqui para frente. Então, tudo que aconteceu, né, é fato, aconteceu, a gente não pode mais mudar. Então, como seria você aceitar essa história, sabe? Como se você se rendesse a ela.
O que passou você não tem mais o que mudar, o que transformar. Então, olha para essa história e aceita, acolhe, se rende ao que é, ao fato. E, inclusive, a você mesma. Independente da forma como você se sente ou como você se vê, se percebe hoje, né? Aceita você e a tua história. O que acontece no dia de hoje, o que já aconteceu, sabe? Porque enquanto a gente tem aquela resistência ao que foi, a gente não consegue mudar, a gente não consegue transformar. Isso é uma coisa que eu falo bastante aqui. A gente não consegue transformar aquilo que a gente resiste. Então, a aceitação é o primeiro passo, tá? E isso, como eu já te disse, né? É o que eu aprendi, é a minha experiência também. Então nada que eu tentei de outra forma, assim, fazer alguma técnica, fazer auto-hipnose, né? Enquanto tinha aquela resistência, não mudava, tá? E aí, assim, ó, olha só, você aceitou o que foi, se rendeu, e como seria, o que você pode fazer daqui para frente de diferente? Porque não, tá, aceitou o primeiro passo, mas se você permanecer com os mesmos pensamentos, com o mesmo vocabulário, com os mesmos sentimentos, com o mesmo comportamento, você vai ter o mesmo resultado, não é mesmo? Então, para você ter uma realidade pessoal diferente, ter experiências diferentes das de hoje, você tem que se tornar uma pessoa diferente. Às vezes as pessoas dizem, como a minha vida está muito em caos, como que eu mudo a minha vida? A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei um pouco impactada. Que é o seguinte, deixando de ser a pessoa que você é hoje. Hoje. Por que eu fiquei impactada? Por apego à historinha que eu contava para mim, por apego ao ego, por apego em quem eu acreditava ser até aquele momento. Então, a gente tem muito apego a essa nossa personalidade, né? Que a gente acredita que é a personalidade, mas quero ter uma vida diferente, eu tenho que ser diferente. A minha realidade pessoal é um reflexo, é um espelho do meu mundo interno, tá? Mas vamos lá para a questão de sair ali do ciclo vicioso, né? Da areia movediça. Quais são, né, os comportamentos que você pode mudar para tornar diferente? É esse o objetivo aqui que eu quero trazer para você, que eu quero compartilhar contigo, tá? Então, olha só. O outro ponto que eu quero colocar são quanto aos paradigmas, tá? As crenças limitantes. Eu tenho um e-book aqui no meu Instagram, tem o link. Você pode baixar gratuitamente sobre crenças limitantes. Então, tudo isso, né, os nossos paradigmas, as nossas crenças limitantes, vão formando padrões que nos condicionam, nos robotizam, literalmente. Ou, como diz no livro Os 4 Compromissos, nos adestram. Então, a gente vai como se a gente fosse se colocando dentro de uma caixa e a gente, né, ao longo da vida, vai vivendo engessados dentro daquele padrão. Só pode desse jeito, só assim que é bom, só daquele jeito que funciona. Então, a gente vai, né, naquele condicionamento limitante, restrito, endurecido. E o que acontece? Quando a gente se encontra ali naquela realidade repetitiva, né, patinando no mesmo lugar, sem sair dali, então, quando você estiver nesse momento, você dá uma olhadinha para o que você acredita como verdade. Se você não está muito né, mergulhado nessas tuas verdades, porque para modificar essa realidade atual e pessoal que você vive, né, de não conseguir sair do mesmo lugar, pode ser que no teu caso você esteja vivendo, né, um desses paradigmas, uma dessas crenças que fazem você permanecer nesse lugar, patinando sem conseguir sair dali, tá? Então, como que você faz isso? Se conhecendo, olhando para dentro de você, olhando para como você viveu, como que foi o seu comportamento ao longo da vida, tá? Então, é bem importante identificar
essa questão dos paradigmas, das crenças. Lembrando, né, claro que as crenças, elas estão na nossa mente subconsciente, que é uma mente que, de forma consciente, é muito difícil a gente identificar esse conteúdo. Não é impossível, né? Porque quando a gente começa a se observar, a gente começa a constatar ali na vida que tipo de crença está lá. Mas, nem todas, é claro, a gente vai acessar. Então, você pode também fazer, se utilizar como no meu caso, que eu trabalho com a hipnose, né? Então, eu utilizo a auto-hipnose e as pessoas que eu atendo também, eu utilizo da hipnose para acessar essas crenças, para transformar, para liberar essas crenças por outras, né, mais fortalecedoras, tá? Então, essa questão de, assim, você saber que existe, você saber que você pode estar, assim, nesse padrão condicionante, limitante, tá? É importante. Então, já começa, porque tem pessoas que não sabem que isso está acontecendo com ela, vive totalmente ali no automático. Então, só falar, só ela saber, isso existe, então pode ser, então vou pesquisar mais, então vou me conhecer, então vou prestar atenção no meu pensamento, naquilo que se repete, tá? Então, agora deixa eu ver aqui o que eu anotei o próximo item para eu compartilhar contigo, porque o que acontece dessas crenças que são limitantes, esses padrões, às vezes a pessoa ela não consegue enxergar, entender e aceitar que existe algo diferente daquilo que ela acredita, sabe? Que ela tem como uma verdade absoluta. Por exemplo, uma pessoa que tem uma crença que com ela tudo é difícil. E você chega para ela e diz, não, tem coisas que são muito fáceis, são leves, são fluídas. Nossa, essa pessoa é capaz de, né? Capaz de te bater, porque ela não vai acreditar nisso. Então, tem várias coisas, né? Você nasceu para ser feliz. Aquela pessoa, se você diz isso para alguém que acha que a vida é um sofrimento, que só tem coisas ruins, que a vida é um castigo. Tem pessoas que dizem assim, né? E aí você diz que você nasceu para ser feliz, nossa, ela se ofende. Então, é porque é muito diferente daquilo que ela sempre acreditou, sabe? Então, até pelo vocabulário que a pessoa usa, como a pessoa fala, a gente já percebe essas crenças, essas verdades que estão aí enraizadas, tá? E outra questão, olha só, é entender que é possível. Porque às vezes a pessoa está ali vivendo uma situação, né, tão conflitante, tão tumultuada, ou de sofrimento emocional, enfim, difícil para ela, que ela não consegue entender, aceitar que é possível ela modificar essa situação, que é possível ela sair dali, ou até que existe uma realidade melhor do que aquela. Então, enquanto a pessoa não entende que sim, é possível, ela também não transforma. Porque como que eu vou mudar algo, como que eu vou fazer um movimento para modificar a minha vida, se eu entendo que é totalmente impossível? Se é totalmente impossível, então eu vou ficar aqui, onde eu estou. Então, por exemplo, tem pessoas que têm um objetivo de trabalho, de empreender, de fazer alguma coisa nesse sentido, e elas não conseguem porque elas pensam assim, na minha família ninguém é empresário, todo mundo, né, é CLT ou alguma coisa do tipo. Então, se ninguém da minha família eu também não posso ser. É porque eu não consigo. É porque não é possível para nós, da nossa família. Entende? E assim com muitos outros exemplos. Então, ou então ela ouviu muito, sabe, na infância, você não consegue, você não dá conta. Então ela já nem tenta empreender, né, fazer alguma coisa nesse sentido, porque ela já não se sente capaz para fazer isso. Essa crença da incapacidade é uma das mais fortes, assim, na maioria das pessoas. A incapacidade e o merecimento. Pelo menos é o que eu constato, né, com as pessoas que eu atendo, com que as literaturas também, né, compartilham esse tipo de informação. Que é bom a gente saber para a gente se olhar,
né? Apesar de que, por exemplo, poucas pessoas, eu pessoalmente nunca atendi ninguém que dissesse, eu não mereço, que se sentisse não merecedora, mas que a nível inconsciente tinha essa crença de não merecimento. Então, de forma consciente, ela se achava merecedora e lá no inconsciente tinha a crença essa de não merecer. Tá bom? E, então, é possível. Então, vou começar a me movimentar aqui na areia movediça, se ela entende que é possível. E a partir do momento que a pessoa entende que é possível, então, vem um outro fato super importante, que é assumir a total responsabilidade pela sua vida, por si, por tudo que acontece na sua vida, por tudo que você vivencia. Tem pessoas que têm muita resistência só em ouvir isso, né? Que tudo é possível, que tudo... Eu li o possível aqui. Que você é totalmente responsável. Por que não? Porque é muito mais fácil quando a pessoa pode culpar o governo, o chefe, a esposa, o namorado, quando ela pode culpar a economia. Porque vir para esse lugar da responsabilidade pela sua vida, para algumas pessoas pode parecer mais difícil. Mas olha só, pensa aqui comigo. Pode ser mais difícil porque é tudo por minha conta agora, já que eu sou responsável? Pode parecer para alguns. Mas se é tudo por tua conta, então você também pode mudar aquilo que te desagrada, aquilo que não está te fazendo feliz neste momento. Então, olha por esse aspecto. A partir do momento que a gente é responsável, que a gente quer tudo com a gente, então a gente pode ir lá e fazer diferente. Ir lá e mudar. Ir lá e ter a vida que a gente quer. Claro, né, como eu falei lá no início, a partir daquela tua mudança interior. Mas é possível. Então, olha só. Então é bem importante, né? Super importante no meu ponto de vista. Quando a gente traz essa responsabilidade pra gente. E daí tem muitas pessoas que ficam rebatendo isso e tal. Então, assim, como eu te disse, né, o que eu estou te trazendo aqui não é uma verdade absoluta, é o meu ponto de vista. Mas se você quer entender melhor, não só aceitar essa informação, que eu sou desse tipo de pessoa, né, que gosto de ir lá entender por quê. Então, eu encontrei essa resposta, porque que eu sou totalmente responsável pela minha vida na física quântica. Se você quer ir lá entender melhor, através do eletromagnetismo, entender o átomo. Então, vai lá e se aprofunda nisso, que você vai encontrar respostas transformadoras, tá? Agora, outro ponto é o seguinte também, que eu estou sempre... Tinha até anotado no meu quadro, nos post-it, essa questão, que é o seguinte, olha só. Aonde a gente coloca o foco, a atenção, a gente está colocando a nossa energia, tá? E essa energia, ela funciona tipo assim, fermento no bolo. Vai crescer, vai potencializar aquilo que a gente está colocando foco, tá? Mas o que acontece na maioria das vezes, e várias vezes ao dia, com todos nós? A gente coloca o foco naquilo que a gente não quer. A gente coloca o foco no problema e não na solução. E aí, como a gente permanece com aquele foco, com aquela atenção muito tempo no problema, aquele problema vai crescendo. A gente começa a patinar naquele problema, a gente fica ilhado naquele problema. Vira um ciclo vicioso aquele problema. E a gente não vê mais nada. A gente não consegue mais nem enxergar aonde que era que eu estava indo. Qual era o meu objetivo? Porque eu sempre também comento aqui que é muito importante a gente ter clareza quanto aos nossos objetivos, com aquilo que a gente quer. E eu não me refiro apenas em questões, né, eu quero morar em tal lugar, eu quero ter um negócio X, quero ter a renda tal. Não, mas também nas questões de como você quer se sentir. Isso também é um objetivo. O meu objetivo é ter paz, por exemplo. Então, é para lá que eu vou, é para lá que o meu GPS tem que estar direcionado, para este lugar de paz.
Mas no dia a dia o que acontece? Tudo que acontece, né, de turbulência, a gente coloca o foco ali na turbulência e tirou o foco lá no lugar de paz. Ou lá da realização profissional, pessoal, da viagem que você quer fazer, não importa o objetivo, tá? E aí a gente tirou de lá, né, do objetivo e permaneceu quanto tempo com o foco ali no problema, na dificuldade, naquilo que não deu certo, naquilo que está incomodando. Então, eu utilizo isso assim, ó, com as pequenas coisas do dia a dia, desde do que eu me proponho da minha agenda do meu dia, por exemplo. Né? Eu tenho uma agenda, eu tenho uma programação, tenho as minhas atividades. E aí, quando eu saio disso, porque eu coloquei o foco numa coisa que nem era importante, aí de repente eu me dou conta, não, volto, direciono o meu foco para cá de novo. E assim eu vou no meu dia a dia, porque eu também saio desse foco, eu não consigo me manter. Mas o que acontece de diferente hoje é que eu sei que eu funciono assim, que a maioria das pessoas funcionam assim, então eu me observo. Ah, olha, não é isso aqui, não é para onde eu quero ir, então volto para cá. E tem que fazer isso a todo instante? Tem, porque facilmente a gente sai dali, do foco, do que a gente quer, do que a gente, né, realmente, para onde a gente realmente quer ir, quer chegar, ou quer sentir. E então você pode também fazer isso, anotar, se lembrar, né, todo momento, não só das tarefas diárias, mas daquele teu objetivo final. Ah, meu objetivo final é morar de frente para a praia, é me sentir em paz, é, né, ter o meu filho por perto, não sei. Lista aí quais são os teus objetivos, os teus sonhos a curto e longo prazo, né? E aí você pode, ao longo do tempo, ao longo do dia, ir se chamando para esse objetivo, para esse lugar que você quer chegar. E a todo momento se tirar o foco do negativo e colocar o foco no que você escolhe para você, tá? Então, isso também pode ser um ponto que está te fazendo permanecer ali na areia movediça, né? Ilhada no ciclo vicioso. E assim, ó, gente, tem uma outra coisa que é... Ai, tudo é importante. Ai, isso é importante. Tudo é importante, né? É o seguinte, o vitimismo. A partir do momento que a gente assume a responsabilidade, como eu falei antes, então você pode pensar assim, ah, não, mas se eu já assumi a responsabilidade, então eu já saí do vitimismo. Sim, pode ser que sim, mas só que o que acontece? Que quando a gente está se construindo, se fortalecendo nesse caminho, em alguns momentos a gente vai ir para esse vitimismo. Em alguns momentos a gente vai ir. E o que tem uma dica que eu quero compartilhar contigo, que facilmente você pode ver se você está nesse lugar de vitimismo, é você observar o quanto você reclama. Se tem reclamação, tem vitimismo. Então, já é um parâmetro para você saber em que lugar você está. Na pessoa que assumiu 100% da responsabilidade ou da pessoa que ainda está ali, né, se vitimando do que acontece, colocando a culpa no outro e por aí vai. Porque enquanto a gente está nessa energia, nessa situação de vítima, como a gente vai sair desse lugar que se repete? Como a gente vai sair daquele lugar que a gente fica patinando, que não sabe como sair? Né? Pensa aí. Vai anotando e faz as tuas reflexões, vê o que faz sentido para ti, como eu falei lá no início, tá bem? E uma coisa, olha, tudo são coisas familiares para mim, como eu te contei, né? Que é o seguinte, aquela pessoa que quer ter o controle de tudo. Então, o que acontece? Quando a gente está lá naquela areia movediça, patinando no mesmo lugar, tem pessoas que... Tá, fui muito essa pessoa, hoje eu me policio bastante para não ser, tá? Mas conheço bem esse lugar. Tem pessoas que elas querem sair dali, mas do seu jeito. Para eu sair daqui, para eu realizar esse objetivo, para eu andar, para eu parar de patinar no mesmo lugar, tem que ser desse jeito aqui. E se não for assim, ela não consegue perceber que podem existir outras formas disso acontecer. Ou seja, elas condicionam
a forma como as coisas podem acontecer. Há apenas um jeito. E existem tantas formas, né, de realizar a mesma coisa. Existem tantas formas diferentes de chegar no mesmo lugar, tantos caminhos diferentes que te levam para o mesmo lugar. Então, quando a gente tem essa mania de ter o controle de tudo, o controle da situação, o controle do que eu penso, o controle do que vai acontecer amanhã, o controle do que o outro está pensando, o controle do que o outro vai me dizer, o controle do tempo que as coisas têm que acontecer, então fica mais difícil ainda das situações andarem, de você sair daquele lugar. E às vezes é uma linha muito tênue que deixa a gente perceber que a gente é assim, sabe? A gente às vezes demora para perceber que é esse tipo de pessoa controladora, nem que seja da própria vida, nem que seja das circunstâncias contigo mesma, mas é um tipo de controle, né? Então acho que deixa eu ver se eu tenho mais, tenho mais umas coisas aqui anotadas, só que agora o meu computador aqui parou, agora ele tá andando. Que é o seguinte, gente, olha só, eu anotei, eu trouxe aqui 3 questões que essa minha amiga querida colocou, que é o seguinte: sensação de impotência, que caminho tomar, né? Indecisão de que por onde que eu vou, e sem perspectiva. Como eu disse antes, né? Esse é um lugar que eu conheço, um lugar que eu já estive. Então eu sei bem do que ela está falando. Talvez você também saiba, ou já tenha passado por ali. Mas olha só, como que eu consegui sair dessas 3 situações, desses 3 aspectos? Eu consegui com o autoconhecimento e quando eu entendi sentindo quem eu sou. Você sabe quem você é? Então, porque foi assim, para mim foi um longo caminho. Com cada pessoa é de um jeito, né? Então não acho que é um longo caminho para todo mundo. Não, com cada pessoa é de uma forma. O meu caminho assim foi um pouco longo para chegar nesse entendimento, sentimento, quem eu sou. Porque quando eu comecei a compreender de forma racional, aquilo fazia sentido para mim, mas era estranho porque eu não sentia aquela verdade. Fazia sentido, sabe, para minha mente, mas não para o meu coração. Então, a impressão que eu tenho pela minha vivência é como se levasse um tempo, sabe, para vir da mente para o coração. Tipo assim, um processamento, né? Para eu entender. Um tempo de eu processar internamente quem eu sou. E assim, ó, cada pessoa vai chegar nessa resposta por um caminho diferente. Então, faz o teu caminho. Eu cheguei nessa resposta através da física quântica também, tá? Mas tem muitos caminhos que levam ao mesmo lugar, como eu acabei de comentar. E com autoconhecimento, porque a partir... Hoje, eu sabe que recentemente estou aprendendo, a gente fala tanto em autoconhecimento, tem definições de autoconhecimento. Vou fazer um vídeo especialmente para falar sobre o autoconhecimento, porque, no meu ponto de vista, ele é bem extenso. E agora eu já estou aqui há meia hora falando contigo a essa hora da noite. Tem pessoas que não gostam de ver vídeos longos. Então, deixa eu ver aqui se eu enxergo para eu ler. Difícil, difícil como? Como especificamente? Me conte. Largar o controle é difícil, né? Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Então, vamos lá, se é possível, a gente vai conseguir. E é um treinamento, como eu falo aqui, né? É um treinamento. A gente se treinou a vida inteira para estar naquele condicionamento, para estar engessada ali no padrão. Então, para a gente sair dali, vamos nos treinar para o positivo, vamos nos treinar para abrir mão do controle e soltar um pouquinho mais. Ai, preciso tomar uma água.
Então, assim, ó, deixa eu ver, faça assim um vídeo, vou fazer um vídeo mini sobre o autoconhecimento, porque quando eu comecei, né, nesse meu caminho de autoconhecimento, eu achava que era fácil, que era pouca coisa para se saber, que era só você saber o que você sentia, o que você pensava, que você já se conhecia. Mas, para mim, é bem mais profundo do que isso. Vou fazer, então, especialmente para você que me pediu e... Ai, não, porque minha blusa tá branca, não enxergo aqui. Vou fazer esse vídeo, tá bom? Obrigada pela tua participação. E me acompanha aqui, que eu tenho, acho que eu tenho outros vídeos que eu falo sobre a questão de deixar o controle. Tá bom? Então, olha só. Para eu encerrar, eu quero compartilhar contigo o seguinte, que a minha... Uma frase, né? O que está faltando para eu levar adiante o que eu sonhei? Então, eu acho que eu nunca fiz essa pergunta para mim mesma, mas eu já senti isso, sabe? De estar naquele lugar, de não saber o que fazer para conquistar aquilo que eu desejava, aquilo que eu sonhava, e aí eu fazia de tudo e não conseguia sair dali daquele lugar. Então, é mais ou menos assim que eu vivi, minhas experiências. E você já viveu alguma coisa parecida? E eu quero te pedir o seguinte, antes de eu encerrar. Se você conhece alguém que possa se utilizar dessas reflexões, depois você compartilha, tá bom? Então, olha só. O que está faltando para eu levar adiante o que eu sonhei? Pensa aí com você. E aí eu pensei em algumas coisas que fizeram sentido para mim, que me ajudaram, tá? Eu vou compartilhar aqui. Que é o seguinte, olha só. Romper aqueles padrões, identificar aquelas limitações, aqueles condicionamentos, expandindo o nosso território da mente que estava ali restrito, reduzido àquilo que a gente considerava como possível e que nos limitava. Tá? Então a gente começa por aí, por romper esses padrões, sabe? Acreditar em coisas que talvez antes não faziam sentido, mas a partir de agora você começa a pesquisar, você começa a se colocar uma pergunta que eu utilizo muito, que é assim, ó, será mesmo? Então eu sempre acreditei nisso, eu tinha certeza que era desse jeito, mas será mesmo? Então, para quebrar, para você sair desse lugar, essa é uma pergunta que você pode se fazer. A cada coisa que você... Não é daquele jeito, porque é desse aqui. Será mesmo? Então você utiliza essa pergunta. Então, a partir do momento que a gente quebra esses padrões, a partir do momento em que a gente começa... Ai, só um pouquinho. Então, quebra os padrões e expande o território. Ai, tá me machucando aqui. E expande, né? Expande a consciência para novas verdades, novas possibilidades que são possíveis, que estão aí, mas que a gente não conseguia a partir do momento que a gente está com aquela barreira, né, nos impedindo de ver tudo mais que existe. E a partir do momento que a gente começa assim, ó, a se desidentificar dos pensamentos, se desidentificar das historinhas que a gente a vida inteira contou pra gente mesmo, que justificam o eu não mereço, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, porque eu não sou os meus pensamentos. Então, quando a gente cria essa desidentificação com a mente, com a história, a gente já começa a olhar, a sentir de uma outra forma. Porque no momento que a gente está mergulhado na historinha, mergulhado na mente, a gente está associado, a gente não consegue enxergar mais nada. E quando você dá esse passo para trás e se desidentifica, você começa a ver mais possibilidades. Aí um outro ponto aqui que eu me lembrei agora também é você dar nome para as emoções. Então quando você dá esse passo atrás, cria esse distanciamento e começa a dar o nome para o que você estava sentindo quando você estava ali associado à história, você cria um espaço ainda maior entre você e aquela emoção que você estava mergulhada, tá? Só um minutinho. Então, se desidentificar, né?
e nos conectar, se conectar à sua essência, ou a uma esfera superior, uma instância superior em você, não sei como você chama, mas a você mesma, a tua consciência, a essência, ou eu superior, eu não sei como é para você, sabe? Mas essa conexão superior, tá? O nome que você, que represente para você é esse nome, tá? Essa conexão interna e superior. E, assim, ó, ficar do seu lado. Aconteça o que acontecer, incondicionalmente, fique do seu lado. Fique do seu lado e se torne prioridade e a pessoa mais importante do mundo. Não abra mão de você, não passe por cima de você para agradar alguém, para suprir a expectativa da outra pessoa, para ser o que o outro imaginava que você era, mas que você não é. Então, ficar do seu lado, assim, se bancar, aconteça o que acontecer. Eu sou a pessoa mais importante do mundo para mim. Eu sou prioridade. Eu fico do meu lado. E aí, olha só, a gente juntando tudo isso, né, a partir de todos esses pontos aqui finais, né, a questão era, o que está faltando para eu levar o meu sonho adiante? Então, a partir dessas considerações, né, que eu fiz agora, de você, né, alargar as barreiras da mente, os limites, né, da mente, e derrubar essas barreiras, se dissociar, se desidentificar da historinha, da mente, se conectar com uma essência mais superior, você ficar do seu lado, se tornar prioridade. A partir disso tudo, esse teu sonho pessoal, ou os sonhos, os teus sonhos podem sim se tornar a tua realidade pessoal. Então, isso são considerações genéricas, mas que alguma você pode utilizar junto com outras de um livro que você leu, de um treinamento, de um workshop, né, do teu caminho, da tua jornada que você faz. Então, você pode agregar alguma coisa que fez sentido para você, tá? E, então, a mensagem que eu sempre gosto de trazer é essa. É possível, sim, você tornar a tua realidade pessoal diferente, muito melhor do que é. Independente de como ela esteja hoje. Eu já tenho uma vida boa, pode se tornar uma vida incrível. E se você está nesse lugar ali, né, patinando no mesmo lugar, no ciclo vicioso, tudo se repete, não consigo sair daqui, não consigo, o que está faltando para eu levar meu sonho adiante? Então, é possível sim você sair desse lugar. É possível sim você tornar o teu sonho a tua realidade, tá? Então, era esse assunto que eu queria compartilhar contigo. Eu gostaria de te pedir, se for da tua vontade, você deixar um comentário e compartilhar com alguém que você possa, com esse ato de compartilhar, também fazer uma diferença para as reflexões dela, tá? O meu carinho para você que vê esse vídeo em qualquer momento e especialmente para você que está aqui comigo agora, nesse momento, tá bom? Grande beijo. Tchau, querida. Isso aí, esvaziar a lixeira. Beijão. Tchau.